Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé para nós iniciarmos o culto. Vamos orar. Nós estaremos estudando hoje a lição 16. E antes nós queremos iniciar o culto orando ao Senhor. Vamos orar. Paizinho, obrigado por essa noite. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Agradecemos ao Senhor pelas misericórdias que o Senhor tem renovado sobre nós a cada manhã, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor por cada um de nós. Que nessa noite, Pai, o teu Espírito Santo possa usar cada uma das nossas vidas, usar essa palavra que será ministrada, esse estudo, para que a igreja possa crescer de maneira saudável, para que possamos crescer de acordo com a vontade do Senhor somente, Pai. Colocamos cada vida que aqui está presente, os que estão em casa também, que irão participar desse estudo. Abençoa, Deus, e que o teu Espírito Santo possa completar a boa obra do Pai em cada uma das nossas vidas. Oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Vamos lá, quem tiver com a revista, a lição é a 16, e o texto, o versículo-chave que nós estaremos lendo é Efésios 4, 31 e o versículo de número 32. Efésios capítulo 4, 31, 32 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A segunda parte do versículo 32 diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então hoje nós vamos falar sobre sermos benignos uns para com os outros. E o que isso significa? O que é ser benigno uns para com os outros? Se você for ver na introdução aqui da aula, o autor ele vai fazer um questionamento. E o questionamento que ele faz é que existe a fé, a graça, e a fé juntamente com a graça, ela tem que ser acompanhada das boas obras. O que isso quer dizer? Que cristianismo, irmãos, não é só palavras, cristianismo não é só a declaração da nossa fé, cristianismo é prática daquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Então ele vai falar um pouco disso, eu não vou estar lendo, mas ele vai falar exatamente isso, que a nossa fé em Cristo tem que acontecer, nós somos salvos pela graça, mas o versículo de número 8 e 9 de Efésios 2, eu gostaria que vocês lessem comigo, que vai falar um pouco dessa questão que Paulo trata para nós aqui. Olha o que ele diz, versículo 8 e 9 de Efésios 2, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. No versículo 9 ele fala, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Qual que é a reflexão desse começo aqui? A gente sabe que pela graça a gente é salvo, ok? Ótimo. Só que o texto continua. E o texto continua, principalmente no versículo 10, ele fala que nós somos criados para quê? Para produzir boas obras. E aí que está o X da questão. Ser benigno é crer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas quando eu falo que eu sou benigno, eu estou produzindo frutos através dessa fé que eu tenho em Cristo Jesus. Está dando para entender? Então tem muita gente que fala, não, mas nós seremos salvos pela graça. Sim, mediante a fé, ok.
Só que o que acompanha a fé e a graça? As boas obras. Tanto é que, se a gente for ver em Tiago, e eu gostaria que você abrisse lá no capítulo de número 2, Tiago ele vai tratar sobre essa questão. O que eu estou tentando dizer aqui com essa introdução é que a prática das boas obras, ela tem que se fazer presente nas nossas vidas. Não adianta eu falar que eu sou de Jesus, que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, isso é tudo muito bom, só que tem que ter algo prático. E a prática é o quê? É viver executando ou fazendo as boas obras. Em Tiago 2, capítulo 2, versículo 14 a 17, ele diz assim, vamos acompanhar comigo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a vida de fé e a vida de boas obras, elas formam uma unidade. Eu tenho que ter a fé, sim, mas tem que ser seguida do quê? Das boas obras. E eu amo essa expressão que Tiago aqui ele usa, porque ele dá um exemplo muito prático disso. Ele fala que se alguém tiver padecido, no texto aqui ele fala, né, se alguém tiver carecido de roupa, necessitado de alimento, e a gente só falar para ele, eu vou orar por você, vai em paz, você vai se aquecer, você vai ser fartado, e você não fizer nada em favor dele, essa fé é morta. É a mesma coisa assim, um irmão vem falar, pastor, agora começou o inverno, não começou, tá? Já está terminando o inverno, mas vamos supor, começou o inverno, eu estou sem cobertor. Ou para qualquer irmão ele fala isso. A gente tem fé em Jesus, não tem? Primeiro a gente vai falar, Senhor, abençoa, supra as necessidades dele, tal. Mas o que você tem que fazer? Dá o cobertor para ele. Ser benigno é isso. É você entender a necessidade de alguém e não ficar só na fé, mas ir para uma prática, para uma ação. Não adianta a gente, eu vou orar, legal, a oração é importante. Mas se as pessoas que andam conosco aqui, da mesma família, da fé cristã, estiver padecendo de alguma coisa, a gente pode fazer isso por ela, façamos. Então, ser benignos uns para com os outros é exatamente isso. Eu tenho a fé em Jesus. E por ter essa fé em Jesus, as obras elas acontecem então através da minha vida. Então a introdução da lição é essa. Que é legal ter fé, somos salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus, só que a fé ela tem que ser acompanhada ou seguida das boas obras, tá? Porque senão não tem efeito algum. A Bíblia fala, né, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, se a gente tiver fé e não for acompanhado de obras, a nossa fé então está morta. Eu já estou na página 75. Então diz assim, vida de fé e vida de boas obras formam uma unidade. Cotidiano e evangelho, fé e vida andam de mãos dadas. Uma espiritualidade sem serviço ao próximo nos aspectos diários da vida é religiosidade, não cristianismo. Ou seja, irmãos, se a gente não tiver a prática daquilo que a gente aprende aqui, vai virar apenas uma religiosidade. E Jesus condenou isso nos fariseus, escribas e pessoas que eram os doutores da lei da época em que ele viveu aqui na terra. Eles tinham um discurso excelente, eles tinham rituais excelentes, mas eles não ajudavam as pessoas em nada. Pelo contrário. Por isso que Jesus fala que a casa de Deus se transformou num covil de salteadores. Pois não. Não, pode falar.
Isso, é isso aí. Como que a gente mostra a nossa fé? Através de qual fruto? É isso que você quis dizer, não é? A manifestação daquilo que temos dentro de nós, ela se manifesta através das nossas boas obras. E eu acho que é isso, Felipe, para quem está em casa e para quem está aqui, que é o que falta para nós. Porque mensagem, irmãos, a gente tem tudo quanto é tipo de mensagem hoje. A gente estava conversando eu e o Dimas sobre isso. O YouTube, hoje mensagem tem de rodo, mas não é isso. É a obra. É a obra. É na hora que você socorre alguém, é na hora que você se compadece de alguém, é na hora que você dá o cobertor para quem está com frio. É na hora que você pega um alimento e fala, eu vou compartilhar daquilo que eu tenho aqui em casa com você, porque eu sei que você está passando necessidade. É nessa hora que a nossa fé é demonstrada, quando a gente pratica alguma coisa boa. Se não, são palavras apenas que a gente solta ao vento, tá bom? Então vamos lá, vamos ao primeiro ponto aí, que é o mandamento. Paulo escreve, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vamos ler Romanos 12, por favor, Sil, Romanos 12, 10. A gente tem que entender que quando Paulo fala isso, né, que a gente tem que ser bondoso e compassivo uns para com os outros, e fala da questão do perdão, é uma ordem de Deus, é uma ordem que Deus deu através de Cristo, o Filho dele aqui na terra. Então não é eu senti de fazer isso ou não senti de fazer aquilo, não, é uma ordem, é um mandamento. Eu tenho que ser bondoso e compassivo. Romanos 12, 10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Uma coisa prática, né? Ele fala aqui que a gente tem que dedicar ao nosso próximo. O que é dedicar ao nosso próximo? Alguém poderia falar? Quando eu me dedico ao meu próximo? Pode falar, Dimas. Sim, e existem muitas formas de a gente fazer isso, não existe? Várias. Isso. E a questão do amor, da dedicação, elas andam juntas, né? O amor fraternal é esse aqui, é entre irmãos, entre pessoas que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Então, quando ele fala que eu tenho que me dedicar ou amar com amor fraternal, é olhar a necessidade daquela pessoa. Eu sei que às vezes é difícil pela rotina que a gente tem de vida, né? Tem pessoas que trabalham assim de maneira alucinada durante a semana inteira. Eu sei disso. Mas a gente não pode dar essa desculpa também. A gente tem que desacelerar um pouquinho e começar a enxergar o sofrimento que tem à nossa volta. Eu fiquei impressionado, falei isso na casa do Dimas ontem, no aniversário da dona Mercedes. Eu fui visitar a mãe da Elaine, que estava internada no HC, lá do centro. E quando eu entrei na enfermaria, nem entrei nos quartos, nas UTIs, nada, eu entrei na enfermaria. Gente, é de chocar, assim. Você vê um corredor assim cheio de macas e de pessoas que estão ali. Aí você fala, só tem aqui, né? Aí não sei se é baia que fala, não é baia, né? Box é mais bonito, né? Baia é de cavalo, desculpa, gente. Box, cada box que tem mais 10, 12, 15, 20 pessoas ali. O amor fraternal faz com que você olhe para o sofrimento de uma pessoa que está ali e se coloque para ajudar de alguma forma essa pessoa. Eu sei que às vezes não dá para você fazer plantão ali, de ajudar nesse sentido, mas você pode às vezes passar ali, visitar, você pode mandar uma palavra para a família, você pode às vezes ajudar, a pessoa não tem condição de comprar um remédio. Gente, hoje remédio está barato. Você vai no médico, você não sabe se você pede remédio para a doença que você tem ou para aquela que você vai ter ainda, né? Que é uma depressão pelos preços, ansiedade, tantas outras coisas. Você vai fazer um tratamento hoje, qualquer coisa. Hoje eu conversei com a minha professora,
que me dá aula na academia, ela falou que o filho dela teve aquela gripe influenza. O antibiótico que ele tomou era R$ 270. Às vezes tem pessoas que padecem de uma ajuda, e nós precisamos estar atentos a essas coisas à nossa volta. Às vezes, irmãos, porque a gente sempre brinca, né, que nós não temos uma bola de cristal, e não temos mesmo. Às vezes a pessoa tem que falar, expor o problema dela, e às vezes a gente tem que perguntar também. Existe alguma coisa que a gente pode fazer por você? No final da aula ele vai falar isso. Eu posso de alguma forma contribuir nesse momento de sofrimento que você está passando na sua vida? E eu acho que falta isso, de mim e falta de tantos outros aqui no nosso meio. Essa empatia de olhar com olhar, dizendo, será que eu preciso fazer mais alguma coisa para que você possa ou amenizar a tua dor ou tornar o fardo um pouquinho mais leve que você está carregando? Então vamos lá para frente. 1 Coríntios 13:4, por favor, Sil. 1 Coríntios 13:4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então, dentro desse amor que a gente está tratando, da bondade, fala que o amor, ele é o quê? Bondoso. O amor trata o outro de maneira boa. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Não tratar por obrigação, mas tratar por amor, pela bondade que nós temos dentro de cada um de nós. 2 Pedro 1, do 5 ao 7, por favor. A Silvana vai colocar para nós. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 5 ao 7 diz: por isso mesmo, empenhando-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Uma coisa interessante, eu acho que é do 6 em diante, né, que ele fala que nós temos que ter a piedade, mas ele fala também da fraternidade. A fraternidade é o quê? É isso que a gente tem aqui, ó. Ontem nós tivemos na casa da Dona Mercedes isso, fraternidade, aquele amor fraternal, celebrando 91 anos da Dona Mercedes. Isso é fraternidade, isso é ter um amor fraternal, um amor entre os irmãos. Deu para entender isso aí, gente? Então o mandamento usa a palavra benignos, que também poderia ser bondosos ou benevolentes. A esse respeito, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina que é nesse mandamento que se resume a verdadeira religiosidade. Então, aonde está baseado o cristianismo? No amor, na bondade. Irmãos, fica pensando o que Deus fez por nós através de Cristo. Ele foi bondoso com a gente? Ele foi amoroso com a gente? Ele foi misericordioso? Ele foi benigno com a gente? Não tem o que eu e você, não tem o que a gente poderia fazer para que esse amor viesse sobre nós, não tem. E Ele de maneira voluntária decidiu nos amar, usando de bondade. E é interessante, né? Fala porque Deus amou o mundo, ou seja, Ele amou o mundo. E qual que foi a consequência do amor? Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus fez com que Jesus viesse até nós. Percebe que Deus nos amou não de palavras, Deus nos amou através de uma ação, de uma atitude. E é isso que Ele está falando com cada um de nós. De Gênesis a Apocalipse, a palavra é: amem uns aos outros, sejam bondosos uns com os outros. Ele fala que a religião, se não tiver baseada no amor, ela vai se transformar numa religiosidade. Eu estou preocupado com uma roupa, com os ornamentos, com a luz, com isso, com aquilo. Deus não se importa com isso. Ele quer saber se
no fundo, o que faz a gente servir a Ele está a base ou baseado no amor. Hebreus também, por favor, se o abra para nós. Hebreus 13, de 15 a 16, ensina que, em consequência da oferta final de Jesus pelos nossos pecados, temos apenas duas obrigações, e nós vamos ver ela aqui. Hebreus 13, 15 e 16, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Pode deixar nesse versículo, viu, Sil, por favor. Então, quais são as duas obrigações nossas? Primeiro, oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. O que é isso? É a maneira que a gente vive. Oferecer sacrifícios de louvor, oferecer, além do sacrifício de louvor, também de gratidão por aquilo que Deus tem feito em nós. Esse é uma primeira obrigação. A segunda obrigação é o que nós lemos no versículo 16: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, se Deus fosse escolher uma oferta para Ele, uma oferta, eu vou te dar R$1.000 de oferta, Senhor, ou eu vou ajudar alguém que está passando por uma necessidade, o que você acha que agradaria mais a Deus? Vocês acham que é isso? Sim ou não? Sim. Porque no Antigo Testamento, também no Novo, as pessoas ofereciam sacrifícios. Mas a gente vê que desde o passado até no Novo Testamento e no presente, Deus está preocupado com pessoas. Pessoas. Lembram quando os fariseus diziam assim: nossa, mas Jesus curou pessoas no sábado? Sábado é um dia santo. Sábado ninguém pode fazer nada. E esse homem chega agora curando as pessoas no sábado? Como que Jesus tratou isso? Vocês lembram? Ele falou assim: se vocês têm um animal e no dia de sábado ele cai, num buraco, que ele é prejudicado ali pelo serviço, pela vida dele, né? Aconteceu algo com ele, você vai deixar o animal morrer no buraco? Sabe onde que Jesus queria chegar? É que fazer o bem está acima de muitas outras coisas. Deus não está preocupado com um banco de madeira, com parede, não é isso. Pessoas, vida. Então, talvez o que nós precisamos aprender, que ele fala aqui, o autor aos Hebreus, é isso: é de repartir o que você tem com os outros. A expressão é legal porque ele fala que a gente tem que repartir o que nós temos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não vou repartir aquilo que eu não tenho. O que eu estou tentando dizer é exatamente assim, se eu tenho, tenho lá 2 pacotes de pão, está sobrando um, eu posso repartir com o meu irmão. É isso que eu estou querendo dizer. Não é dar além das minhas possibilidades, é dar daquilo que eu tenho. Achei legal que o Léo, amigo do Fê, chegou do Rio, né? E eu estava com 2 chuteiras em casa. É um exemplo banal assim, né? Entre aspas. Eu falei: cara, estou com 2 chuteiras, o Léo calça igualzinho, né? O meu pé é do tamanho do dele. Aí eu falei: Léo, você tem chuteira? Ele falou: não tenho. Eu falei: eu tenho 2 em casa. E a que eu dei é que faz mais gol, Dri. E depois que eu percebi isso, agora já foi, né? Por isso que ele está ganhando todo o jogo e a gente está perdendo. Mas o fato é que eu tenho 2. Eu não vou nem falar com as mulheres aqui, né? De par de sapato. Esses dias uma pessoa, não sei quem foi da igreja, não vou saber, mas não vou lembrar. Ela falou assim: pastor, eu tenho tanta roupa em casa. Eu tenho tanta coisa em casa. E Deus está me mostrando que eu preciso mudar isso na minha vida. E de fato, depois que essa irmã falou isso para mim no domingo, eu cheguei em casa, também já fiz um limpa já. E agora eu vou mudar de casa, eu vou fazer outro limpa.
em nome de Jesus. Tá quase. Segredo de Estado vai chegar à minha casa. Aí eu olhei para onde pendura lá as camisas ou camisetas. Você olha lá e fala, poxa, essa aqui tem tempo que eu não uso. E por que vai ficar ali no meu armário? Olha para calçados, lá tem 10 pares de calçado. Será que eu não posso dar um para alguém que está precisando de um calçado? Né? Às vezes a gente tem uma despensa abastada de coisa ali. Será que a gente não pode pegar um pacote de arroz, gente? Um pacote de feijão, 1 litro de óleo, sei lá, 1 quilo de farinha, alguma coisa. Uma lata de sardinha, meio quilo de café. Será que não dá para a gente dividir pelo menos isso com as pessoas? Percebe que não é muito, né? A gente pega o extremo na palavra que Barnabé ele vendeu uma propriedade, ele trouxe o dinheiro para os discípulos, mas para fazer o quê? Para enriquecer a igreja? Não. Para que os discípulos ou os apóstolos pegassem aquele valor e fizessem o quê? Diminuísse o sofrimento ou a desigualdade no meio da comunidade cristã. Então talvez é isso. Se eu tenho muito, e se Deus tem dado muito, glória a Deus por isso, mas compartilha com quem tem menos. Cristianismo é isso, gente. O mandamento é esse. É tão interessante, né, que o mundo gira ao contrário disso que eu estou ensinando. Agora teve a morte há uma semana da Rainha Elizabeth. Alguém viu o quanto que ela deixou de patrimônio? Alguém teve essa curiosidade? 2 bilhões de euros ou de libras da Inglaterra. Eu falei, meu Deus, miserável, venha. 2 bilhões, irmãos. Quanto que dá isso em real, Nani? Gente, a família real tem castelo em outros países, castelo. Coisa avaliada a 100, 200 milhões de euros. Aí a gente olha para isso, não estou falando contra a rainha, Deus abençoe ela onde ela estiver agora. Não sei se no céu, se no inferno. Se estiver no céu, Deus abençoe. Se ela foi para o tacho, aí só Deus, né? Misericórdia. Mas o fato é, por que tanto numa mão? Se eu posso estender, né? Diz que acho que menos de 10%, bem menos, né, da população mundial são os que sustentariam tranquilamente os outros 90%. Então alguma coisa precisa mudar, né? E tem que começar a mudar aqui dentro, né, da igreja, é daqui dentro. Não exigir de fora, mas começa aqui. É nas pequenas coisas, né? É naquele dividir de um lanche, é o dividir de um calçado, é dividir de uma roupa, é dividir de um alimento. Você não pode, mas eu posso te ajudar nisso. Eu acho que a gente tem que ter essas sacadas, sabe? Porque isso é cristianismo, né? E eu falo que essa obra tem que começar em mim, viu, irmãos? Não estou acusando ninguém aqui não, mas que comece em nós. Comece aqui no altar, comece na sua vida. Ah, mas o outro podia fazer, tudo bem, ele vai ser cobrado. Como eu usei o exemplo aqui, ela vai ser cobrada disso. A Bíblia fala que ao que muito é dado, muito será cobrado. Mas Deus também vai cobrar daquele que deu pouco. Será que a gente tem compartilhado? Vamos lá. Qual foi o exemplo supremo de Cristo? Ao considerarmos o mandamento sobre benignidade, encontramos um tremendo incentivo no exemplo de Cristo. A gente não vai conseguir ler todos os textos aqui, mas vamos falar dessas cinco características do exemplo que Cristo deixou para nós, né? Primeiro, seu amor. Dá para discutir, gente, que Jesus amou incondicionalmente as pessoas? Sim. Algumas são assim, são exemplos até hoje, né? São coisas que aconteceram que ecoam até os nossos dias aqui. A mulher adúltera é um grande exemplo. Ele amou aquela mulher de maneira incondicional. Ela falou: se não tem pessoas te acusando, tampouco eu vou te acusar. A mulher samaritana, mesma coisa.
O apóstolo Pedro talvez foi um dos maiores exemplos dessa questão do amor de Cristo. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. É isso? 3 vezes. Judas o traiu com um beijo no rosto. E a gente vai ver então que o exemplo de Cristo que ele deixou para nós é que o amor dele era incondicional com relação às pessoas, incondicional. O ladrão que estava na cruz do lado dele, depois que reconheceu que ele era o Filho de Deus, ele falou assim: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se fosse nós, miserável, ser ladrão, você vai queimar no fogo do inferno. Você merecia estar aqui, mas eu não. Se fosse a gente, né, sendo crucificado, mas Jesus não. Dentro do seu amor incondicional, ele deu a salvação àquele homem. Sua compaixão, será que Jesus se compadeceu das pessoas? A Bíblia fala, irmãos, que as multidões seguiam a Jesus por onde ele andava. Sabe por quê? Porque ele tinha compaixão pelas almas. Ele enxergava o sofrimento humano, mas ele não ficava de braço cruzado. Se eu não me engano, Lucas falou, né, que ele relatou alguns milagres ali no evangelho que ele escreveu, mas ele falou que faltaria papel para descrever o tanto de milagre que Jesus fez nos dias que ele viveu aqui na terra. Ele curou fluxo de sangue, ele curou paralítico, ele curou, ou melhor dizendo, ele libertou pessoas que estavam possessas de demônios por muito tempo, jovens possessos, pessoas que viviam na beira do caminho, literalmente, e Jesus curou essas pessoas, porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele meio que enxergava e se importava com o sofrimento do outro. Lembra quando ele cura aquela mulher de fluxo sanguíneo, ou fluxo de sangue? Diz que a multidão está ali, e de repente ele vira para o discípulo e fala: alguém me tocou. Mas como? Um monte de gente está te tocando. Você chega num lugar onde tem uma multidão e você é o centro das atenções, várias pessoas vão te tocar. Até hoje é assim. Os discípulos falaram: Senhor, no meio dessa multidão o Senhor vai falar que alguém te tocou? Ela falou: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair o quê? Virtude de mim. E ele cura uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Gente, 12 anos é muito tempo. É a idade da Manu quase. Você já pensou se você ficar 12 anos sangrando? 12 anos sangrando. É praticamente a sua idade, Manu, sangrando. Já pensou? Você tem uma enfermidade, você acorda 12 anos vendo aquilo sangrar. Compaixão. Jesus tinha compaixão. Jesus tinha simpatia também, né? É interessante que Jesus, ele era firme, ele era, não vou falar que ele era durão, mas ele era firme nas suas convicções. Quando ele foi interrogado antes de ser crucificado, ele era firme nas suas convicções. Só que Jesus, ele tinha simpatia, né? O que é simpatia? Ele era uma pessoa acessível. Você é uma pessoa acessível? Ou você é aquele, né? Ninguém chega perto de mim, senão o negócio vai estourar. Ele é reconhecido pelo seu perdão e pelo seu amor, que é o final, que é o sacrificial. Ou seja, ele nos amou de uma maneira tão nobre que o amor gerou sacrifício. E sacrifício de cruz, a gente já sabe disso, tá? A gente não precisa ficar chovendo no molhado. Então vamos lá, reflita. O que significa para você dizer que Jesus é bom? Poderia você alistar os atos de bondade de Jesus para com a sua vida? Quando você se sentiu muito amado por Deus? Então responde para você mesmo essas perguntas aí. Quando você fala: Jesus é bom para mim, o que isso significa para você? Por que ele é bom para você? Eu poderia falar tranquilamente, porque ele me perdoa dos meus pecados, das minhas falhas.
Jesus é bom para mim porque a cada manhã que a gente está vivo, Ele renova sobre nós a misericórdia dEle. E essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Vamos lá, por último ponto aí, acho que a gente vai conseguir encerrar um pouquinho mais cedo. O 3 aí, modos de se expressar a benignidade. Ou seja, como que a gente pode expressar a benignidade ou amor fraternal e assim por diante? Ele vai listar 6 coisas aqui e a gente vai terminar para depois abrir para perguntas aqui, tá? É lógico que não dá para a gente criar uma regra, uma lista com esses 10 mais importantes, 15, não. Mas como que a gente pode ser benigno? Como que a gente pode expressar essa bondade, essa benignidade para com as pessoas? Primeiro, diga ao irmão necessitado que você está solidário com ele e tem desejo de ajudar. Aqui é uma coisa importante, gente. Eu acho que isso é ser proativo. É você falar assim, eu estou preocupado com essa situação que você está passando, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é aquela expressão que a gente usa, estamos junto, mas na hora do vamos ver não está junto. Porque tem muita gente, não, estamos juntos, tá? Você está junto mesmo? Será? Será que você está junto? Então, como que eu posso te ajudar nisso? Comunique a sua compaixão e empatia. Empatia é isso, é olhar o sofrimento do outro e falar assim, eu posso te ajudar nisso. É você sentir como se fosse você passando por aquilo. Então, a gente precisa comunicar, né? Diz o Sacrinha que quem não se comunica se estrumbica. Então, a gente precisa falar. Isso aqui está difícil, será que os irmãos não podem me ajudar nisso ou naquilo e assim por diante? O 2, ore com ele e por ele. Orar com ele é o quê? É com ele, é com a pessoa. Não é só dizer, irmão, eu vou estar orando por você. Isso é estar orando por ele. Tem hora que a gente tem que orar com a pessoa. Que nem para Dona Cida. Não adianta, eu perguntei, eu posso visitar a sua mãe, Liliane? Pode. Então não adianta eu falar, não, faz agora já acabou a Covid, né, nesse sentido. Você já pode entrar nos hospitais. Fazer uma videochamada. Não, eu posso ir lá. Eu vou orar com ela. E é tão interessante umas coisas, né, gente? Porque no dia que eu fui, ela piorou. É sério, não estou brincando aqui não. Eu orei à tarde, à noite ela ficou pior. E no outro dia ela amanheceu melhor. Não foi minha ida lá, não estou falando disso. Eu estou falando que é um ato. Eu estou orando com a pessoa. Eu coloquei a mão na pessoa. O seu Luiz, você tem notícia dele, Dimas? Mas está no quarto ou voltou? Eu fui lá, ele não tinha reação nenhuma, mas eu orei com ele, eu pus as mãos nele. Dá para fazer isso, e não precisa ser pastor, olha que bom. 3, ofereça auxílio prático, de acordo com a situação. A pessoa, irmãos, ela está precisando de comida, você vai dar cobertor para ela? Pastor, você tem como arrumar 1 quilo de arroz? Não, só tem cobertor. Não, mano, não estou precisando de cobertor. Não, mas eu vou te dar cobertor. Não, gente. Agasalho, agasalho, coberta, coberta, arroz, arroz, feijão, feijão. Dá um negócio prático. Supra aquilo naquilo que ela está precisando. É um medicamento, é algo que você pode ajudar? Ajude, faça. A gente não gosta, né? Eu quando estava preparando a lição, quando a gente fala assim, né? Eu vou dar dinheiro, né? A gente não gosta dessa expressão, mas às vezes, gente, você vai ter que dar dinheiro. Eu fico impressionado, né, que às vezes as pessoas fazem o bem aqui dentro, a gente nem fica sabendo, isso é tão bom. Às vezes a gente sabe. Em alguns momentos eu vi alguns casais que davam dinheiro. Eu já vi irmão terminar o culto e enfiar dinheiro no bolso do outro. Você já viu isso já aqui no nosso meio? Eu já vi já. Aí o outro ligava que ganhou dinheiro e falou assim, nossa pastor, o irmão lá me colocou 100, 150 no meu bolso. Falei, glória a Deus, irmão, aproveita. Não é sempre que acontece isso, né, Dona Cida? Aproveita, e não é nem dia de aniversário. O irmão percebeu que o outro estava passando por necessidade. E ele foi lá e deu dinheiro. Às vezes precisa dar dinheiro. Não é vai em paz, Deus abençoe, tá? Visite os irmãos doentes ou aqueles que estão isolados por algum motivo. Que Deus nos ajude nisso.
a olharmos com empatia para os doentes e para aqueles que estão em isolamento. Ajude o irmão acamado ou pouco atraente a se integrar ou interagir, melhor dizendo, não, integrar no grupo. Tem pessoas que têm mais dificuldade de integração mesmo, de estar junto. E nós precisamos fazer com que essas pessoas possam interagir ou integrar com todos. Anime e apoie aquele que está desanimado ou apertado por circunstâncias difíceis. Mostre-lhe trechos da palavra que sirvam para animá-lo, ajudá-lo a ganhar novas forças. Você não precisa ser um bobo da corte, mas você pode animar muitas pessoas que estão desanimadas à sua volta. Você pode fazer isso, né? Não falo nem só de visita, às vezes uma palavra, um versículo. A gente pode fazer isso, tá bom? E agora eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Tem alguma pergunta no chat, Nani? Eu também não abri aqui, não vi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem, eu ia abrir aqui. Obrigado, viu? Deixa eu ver se tem aqui. Só a oração que o Dimas pede. A Ruth está cumprimentando. O Marcelo, a Sônia e a Thalita também. Só cumprimentos aqui. Então tá. Então antes da gente orar, eu quero abrir aqui, se alguém quer perguntar ou fazer alguma colocação entre nós. Felipe, Dona Cida, Dimas, Manu. Amém. Muito bom, Dona Cida. Para quem não está aqui na igreja, né, Dona Cida falou que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não faltará para nós, para que a gente também possa fazer pelo nosso próximo. É bom a gente ter? É melhor ainda quando a gente pode abençoar a quem não tem, tá? Seja no que for. Pois não. A necessidade. Porque às vezes é um abraço, às vezes é uma necessidade física, às vezes é um conselho, uma orientação. E quem está precisando nem sempre pede. É verdade. Os olhos pedem, o semblante pede, a atitude pede, mas a boca não fala. É verdade. Então, quando a gente é irmão, você está próximo, você sente o irmão. Então, aquilo que o senhor falou agora mesmo, o irmão coloca no bolso do outro, porque ele sentiu. Sim. Muito bom. A gente tem que ter essas duas práticas, né? Quem está necessitado às vezes falar, e a gente também tem que desenvolver uma sensibilidade, mas aí é quem está próximo, é o que você falou, é verdadeiro. Quando a gente caminha junto, você sabe que o outro irmão está passando. Quando caminha junto. E caminhar junto, gente, é isso aqui que a gente está fazendo aqui, hoje. É estar próximo. Por que dentro de um casamento, de uma família, a gente conhece... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Adriane, quando a Manu não acorda bem, você sabe? Por que você sabe? E você conhece ela há quantos anos? 11 anos. O Dimas, quando a sua mãe acorda também, você sabe quando ela está boa e quando ela não está? Por quê? Quantos anos vocês já estão juntos? Só ela 91, né? Então é assim. Não adianta a gente só ficar esperando também, né, que as pessoas falem, mas é tentar andar junto. Andar junto. A gente, né, tem coisa que a gente brinca e tem coisa que a gente precisa falar sério, né? Ontem a gente fez uma reunião de oração, né, Sil? E é tão bom porque ali as pessoas compartilham das suas dores. Eu sei o que algumas pessoas estão passando. Porque às vezes num pedido de oração, é o que o Dimas falou, você está ligado, aquela pessoa pediu pela família, ou pela sogra que está doente, então vamos dar atenção naquilo ali. Agora, se eu não participo, tinha uma irmã em Santa Cruz que ela falou assim, nossa pastor,
Você traz umas mensagens na igreja, parece que a igreja tem tanto problema. Eu falei, irmã, começa a frequentar e você vai ver. É verdade. É mesmo que eu chegar em casa, eu vou chegar lá, vou lá almoçar com o Theo e com a dona Cida domingo. Vou lá, nossa, que ambiente de paz. Aí você vai falar assim, eles nunca discutiram? Lógico que discute, ou não, dona Cida? Mas quando você vai uma vez a cada 2 meses, é tão bom, não é? Discutir é bom. É bom quando há o acordo, é excelente. A melhor forma de resolver conflito é discutindo. Aí eu falei para essa irmã, começa a vir no culto de quarta, ela era de quarta, né? Começa a vir na vigília de sexta, começa a vir na escola dominical, aí você vai ver. Porque senão, gente, você acha que isso aqui é um paraíso. Nossa, aquele casalzinho é tão, olha que lindo como ele trata ela. Durante a semana quase divorciou, mas é lindo. A gente só descobre, irmãos, quando a gente está no dia a dia caminhando. Tem 2 pontos, né? Quando a gente anda muito junto, a gente tem mais problemas, isso é verdade. Tem mais problema, vai ter discussão, às vezes vai ter alguns desentendimentos, mas o lado bom é que você vai estar atento à necessidade que o seu irmão tem. Aí você pode entrar com uma palavra de ânimo, você pode, às vezes, ajudar com uma oferta, às vezes você pode, sei lá, dar 1 quilo de alimento, coisa assim, você pode fazer isso. Pode levar numa consulta médica, às vezes você não pode, eu não tenho dinheiro para dar o medicamento, mas eu posso levar aquele irmão, aquela irmã para uma consulta médica. Eu posso ajudar no tratamento que aquela pessoa vai fazer. Irmãos, existem tantas formas da gente abençoar o outro. Vamos lá, alguém tem mais alguma pergunta? Silvana, Nani, Theo, Dona Rita, Cida, não? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Quer falar, Fê? Não, tá bom, tá tranquilo? Ele vai dar um testemunho só que no domingo, tá? Em nome de Jesus. Ele foi também agraciado por Deus e nós ficamos felizes por isso, viu, Fê? Vamos orar então, gente? Nós vamos orar aqui pelos pedidos. O Dimas colocou a família dele. De quem que é aqui, Dimas? Flancer mesmo? Tá. Amém. Vamos orar pelo Flancer, pela dona Mercedes, o Alexandre, o Raul, o Osvaldo, a Sara, o Walter, Valdir, a Juliana, pelos empresários e pela vida dele. A gente quer orar então, ao Roger também colocou para incluir o nome dele em oração. A gente quer orar pela Dani, pela filha do pastor Zé Roberto. Eu conversei com a Sônia hoje. O organismo dela precisa produzir mais cálcio. Então ela não saiu ainda da internação porque não está tendo essa produção de cálcio e o organismo precisa de cálcio, tá? Orar pela recuperação do pastor Escobar, orar pela recuperação da dona Cida, mãe da Elaine. O Einstein também, parece que ontem a pressão dele deu uma desregulada, então assim, a gente clama para que um milagre aconteça na vida dele, né? Eu fico imaginando a angústia do pai e da mãe do Einstein. Então, que Deus tenha misericórdia deles. Alguém mais lembra? Pela Rita, que vai começar também um tratamento. Pela família da dona Cida. Vamos orar então? Será que eu esqueci de alguém, gente? A dona Rita também, esposa do senhor Eurípides. Ela não tem frequentado a igreja, ela tem muita dor nas costas, né? E ela foi no médico, ela saiu desanimada, né? Porque o médico falou, não tem cura. Eu falei, mas Deus pode curar. Deus pode operar um milagre na vida dela e a gente crê assim. Vamos orar então? Paizinho, nós entregamos a nossa vida diante de Ti essa noite. E agora, Pai, nós queremos colocar essa palavra aqui em prática. Nós queremos orar pelas pessoas que estão aqui conosco presencialmente, por aqueles que estão em casa participando desse culto e por aqueles que talvez nem estão assistindo, nem participando, Deus, desse estudo bíblico, que talvez estão internados, como o Einstein, a Dani, o senhor Luiz, a dona Cida, pessoas que necessitam, Pai, de um milagre do Senhor. Nós aqui clamamos essa noite para que o Senhor possa intervir em favor de cada uma dessas vidas, desses pedidos aqui de oração, Pai, por essas pessoas que estão clamando pelas misericórdias e pelo socorro do Senhor. Senhor Jesus, tem compaixão, tem misericórdia dessas vidas, cura, liberta, restaura, Senhor.
e que o Espírito Santo possa estar consolando e fortalecendo o coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste os teus milagres. Oramos para que o Senhor manifeste a tua cura sobre os enfermos, Pai. Ó Deus, o Einstein, Pai, essa criança, o quanto ela tem lutado, Senhor. Tem misericórdia, Deus, do pastor Adilson, da pastora Patrícia. Tem misericórdia do Einstein, Senhor. Opera, ó Deus, um milagre na vida dele para que o teu nome seja glorificado, adorado, Pai. Para que ele seja, ó Deus, propagado, que o nome do Senhor está acima de todos os nomes, Senhor. Manifesta poder de cura sobre ele essa noite e para todos os enfermos aqui também da nossa igreja, Pai. Nós declaramos a tua vitória, Pai. Declaramos a tua bênção, Pai, sobre as famílias. Declaramos a tua bênção, Pai, sobre os empresários da nossa igreja. Oramos, ó Deus, pelos profissionais liberais, pelas pessoas que são assalariados, pelos aposentados. Ó Deus, supra, Senhor, as necessidades da tua igreja, do teu povo, e usa a nossa própria comunidade, os nossos próprios irmãos, para que possamos socorrer uns aos outros, Pai, assim como o Senhor fez por nós, que façamos também pelo nosso próximo, Pai. Que não falte amor dentro do nosso coração, que não falte compaixão, que não falte a sensibilidade que foi falada aqui, Senhor, e que não falte unidade, comunhão também entre nós, Pai. Nós queremos não só pregar o amor, nós queremos viver o amor de Cristo. Ó Deus, tira toda a frieza, tira toda a indiferença, tira tudo aquilo que está às vezes contaminado no nosso coração, Pai, para que possamos olhar assim como Jesus olha para as pessoas, não segundo o nosso olhar, mas segundo o olhar de Cristo, que é esse olhar de amor, de misericórdia, de graça, de compaixão que Ele tem por cada um de nós. Ó Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, nos leve em paz para as nossas casas, e que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Sábado nós teremos a nossa noite da primavera. Então alguns irmãos vão estar se apresentando aqui, e a gente quer convidar você a participar. Sábado, 7h30 da noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.